Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesta festa de São Sebastião, na alegria de nos reunirmos para celebrar o testemunho, os méritos da vida deste grande santo e mártir da Igreja. Nós nos perguntamos: precisa São Sebastião, como todos os santos de Deus, necessitam eles dos nossos louvores? Poderíamos responder certamente, sem medo de errar, que não. Os santos como Deus não precisam dos nossos louvores, mas eles não precisam porque nós o fazemos. Nós o fazemos para que, diante do testemunho dos santos, nós possamos refletir a nossa caminhada de fé. Todos os anos, no mês de janeiro, quando nós celebramos a novena de São Sebastião, a Igreja nos convida, através do testemunho deste mártir, a analisar, cada um de nós, analisarmos a nossa caminhada de fé, o nosso testemunho de fé, como nós rezávamos na jaculatória, que pela intercessão de São Sebastião, o Senhor não nos permita vacilar na fé. Pela intercessão de São Sebastião, que o Senhor nos faça firme na caminhada, que o Senhor vacile, que o Senhor fortifique aqueles que caminham vacilantes. É um convite a olhar que a santidade não é um privilégio de uns poucos, mas a santidade é dom de Deus derramado para nós, a sua Igreja. Santidade que nós recebemos pela escuta de sua palavra, santidade que nós recebemos pela comunhão da Eucaristia, santidade que nós recebemos dos testemunhos heróicos dos santos. Mas nós podemos refletir que a santidade, alguém pode cair na tentação de pensar, a santidade é algo distante de nós. A santidade é como se fosse um prêmio de alguém muito especial. E por isso você coloca a pessoa lá no altar, porque ele foi muito especial. De fato, os santos foram pessoas muito especiais. Mas entre nós existem pessoas também muito especiais, que muitas vezes, na convivência fraterna, no dia a dia, nós não conseguimos perceber a santidade de vida do outro. Nós conseguimos perceber muito facilmente
os defeitos do outro, né? Nunca os nossos, sempre os do outro. Fica muito fácil de perceber. No Evangelho de hoje, Jesus senta à mesa. Senta à mesa. Não é senta na mesa, é senta à mesa. Senta junto. Jesus está presente com os pecadores. Jesus caminhava lá no meio dos pecadores. Aí os fariseus, que se diziam muito santos, muito puritanos, detentores da santidade, começavam a apontar para Jesus. Mas o profeta, se diz o Filho de Deus, senta com os pecadores, come com ele, participa das misérias dos pecadores. Jesus responde para os fariseus daquela época, mas responde para cada um de nós, igreja, agente pastoral, de grupo, de movimento, canto, animador da comunidade, quem vem só na missa também. Jesus responde para você, para cada um de nós. Não vim para os justos, vim para quem? Eu vim para os pecadores. Mas na frente ele vai dizer: quem não está doente não precisa de remédio. Jesus é o remédio das nossas enfermidades. Nessa noite, que a festa já caminha para o encerramento, meditemos agora no nosso coração as nossas misérias. E nós temos muitas misérias, meus irmãos. Cada um de nós conhece a sua miséria, o seu pecado, aquilo que nós procuramos esconder de Deus e dos outros também. Cada um de nós, nesta noite, façamos um exame de consciência das nossas misérias. Aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos afasta do nosso irmão, aquilo que nos afasta de sentar à mesa com Jesus. Pensando nas nossas misérias, cada um pensa na sua miséria. Olhemos para Jesus, representado pelo altar do sacrifício. Jesus é a hóstia. E o que quer dizer hóstia? É a vítima perfeita, a vítima santa. Jesus, na hóstia, na comunhão que nós recebemos, Ele é o remédio da nossa miséria. Não pensemos na santidade como um troféu de poucos. Pense na santidade como algo que foi feito para você. Aí você diga o seu nome agora. Diga o seu nome. Já? Pode mexer. Diga o nome, o seu nome. Vocês estão com medo de dizer o nome, é? Qual é o nome de vocês? Cada um diz o seu nome. Aí diz: Jesus, a santidade é para mim também. São Sebastião chegou primeiro. Mas eu também vou chegar. Por meus méritos? Não. Ninguém chega à santidade por seus méritos. Não é a faculdade que você faz, não é o estudo que você tem, não é as suas qualidades que te fazem santo. Santidade é dom de Deus. Repitamos isso: a santidade é dom de Deus. Dom de Deus para quem, minha gente? Dom de Deus para cada um de nós. A gente não precisa ficar como certos grupos ficam por aí, se declarando salvos, se declarando santos, se declarando. Não! Santidade é pessoal. Deus que conhece o nosso coração, Deus que conhece a nossa miséria, Ele sabe o remédio que nós precisamos. Tem gente que se diz santo, e isso é muito bonito para a gente refletir,
Aí porque é santo, porque se converte, aí se isola, forma grupo. É o meu grupo, é o grupo dos salvos. Minha igreja, o meu grupo, só nós. Você, venha para o meu grupo, encontre Jesus. Venha para o meu grupo, que você vai estar salvo. Estas pessoas esquecem que a santidade é dom. Santidade é dom. Dom de Deus. Não é dom do padre, não é dom do pastor, não é dom do grupo tal. Renovação carismática, unidade desta noite. Não é dom da renovação, não é dom da catequese, não é dom de ninguém, somente dom de Deus. Quando você tem uma coisa, você dá a quem você tem, tá? É ver eu dou a quem você. Santidade é de Deus e Ele dá a quem Ele quer, independente de grupo de igreja que está. Essa atitude é a atitude dos fariseus do Evangelho. Eles eram um grupo dos salvos. Eles, vamos associá-los, traduzir para a nossa linguagem de hoje. Os fariseus eram o povo da igreja dos salvos. Na igreja dos fariseus não tinha pecadores. A igreja dos fariseus era a igreja dos santos, dos justos, dos muito honestos, dos melhores do que os outros. Mas a igreja de Jesus Cristo é a igreja dos pecadores. A igreja não pode estar colocando barreira para ninguém, não. Quer dizer, você só vai entrar na missa se você deixar de fazer isso mesmo. Conversão é uma atitude pessoal. Cada um, no seu encontro com a pessoa de Jesus Cristo, vai reconhecendo as necessidades de mudança. Não precisa quem está dizendo qual é a roupa que você tem que ir para a igreja. Não é preciso ninguém estar dizendo para você que você não pode roubar, que você não pode matar. Nós já sabemos disso, meus irmãos. A palavra de Deus não nos ensina estas coisas. O Evangelho não nos é proclamado. Aí se nós, tendo feito experiência com a pessoa de Jesus Cristo, não mudamos de vida. Se eu era uma pessoa, antes da festa de São Sebastião, via a novena todos os dias, ouvi o Evangelho, estudei atentamente as pregações, me aproximei do altar, recebi a comunhão, mas na minha vida, depois da novena, não mudou em nada, alguma coisa está errada. Tá ou não está? Quero que vocês respondam. Tá ou não está? Porque cada um só pode responder por si, né? No dia do julgamento, cada um só responde por si. Então, se termina a festa, nada mudou na minha vida, nada mudou na minha casa, nada mudou na minha família, alguma coisa precisa ser repensada. Alguma coisa precisa ficar refletindo na nossa mente, mas não só na mente, no nosso coração. Olhando para São Sebastião, o que é que São Sebastião, no seu destino de vida, implica na minha vida, no meu destino? São Sebastião não se acovardou diante de uma sociedade pecadora, corrupta, injusta. São Sebastião pagou o preço da santidade. São Sebastião pagou o preço do Evangelho.
Domingo passado nós celebramos a festa do batismo do Senhor. Nosso batismo, meus irmãos, o nosso batismo implica em nós conversão, mudança de vida. O nosso batismo, a nossa crise, os sacramentos que nós recebemos, implica em nós reflexão, mudança de vida. Mudança de vida baseada em quê, meus irmãos? Baseado na palavra do Evangelho que nós ouvimos e baseado no testemunho dos santos que estão nos altares, mas os santos homens e mulheres que estão presentes no meio de nós, que desejam a santidade, que buscam a santidade com todas as suas dificuldades, mas buscam a santidade bom de Deus. Eu queria que vocês nesta noite fechassem os olhos nesse momento e pensassem no testemunho de pessoas que caminham conosco, que estão presentes na nossa vida, na nossa comunidade paroquial, em que nós refletimos e podemos dizer, é uma pessoa de Deus. Nós podemos imitar aquilo que há de bom das pessoas de Deus. Queria trazer para esta noite um mártir desta cidade, o jovem Sábio. O mártir desta cidade, o jovem de santidade do Evangelho. Queria trazer para vocês nesta noite o testemunho de Dona Maria. Eu só conheço a Dona Maria, eu sou primo de vocês que sabem. Ela lá em Palestina, ministra da Eucaristia, dedicada ao serviço da igreja. Uma pessoa amada, uma pessoa de Deus, uma pessoa que nós nos sentimos acolhidos pela bondade de Deus, na bondade de Dona Maria. E aí cabe a vocês, cada um de vocês, refletir outros nomes, outras pessoas, a sua catequista. Muitos dos nossos avós, os nossos pais, que nos ensinaram a fé, que nos transmitiram bons exemplos, os padres que passaram pelas nossas comunidades, deram testemunho da pessoa de Jesus Cristo. E pensando nestas pessoas, façamos uma oração por elas. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santo